Salve nação tricolor, tudo beleza? No vídeo de hoje quero falar sobre Ferrarese e a recuperação dele. Quero falar sobre jogador chegando, né? Tá voltando, jogador que tá indo, a polêmica com o Gabriel Neves, o Erisson, né, que deve fazer sua estreia, e as novidades para o jogo com o Santo André. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. Você está aí assistindo o vídeo, não custa nada, dá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você não gostar do vídeo depois, é só ir lá e tirar o like, tá bom? Mas não dá essa força aí, beleza? Bom, eu queria repercutir com vocês, primeiro o Ferrarese, né? O Ferrarese, ele foi decidido que ele vai se recuperar no São Paulo após realizar a cirurgia. Estava dependendo ainda se ia fazer lá na Inglaterra, se ia fazer aqui no Brasil. Aí decidiram que vai fazer aqui no Brasil. E aí a ideia da diretoria do São Paulo é seguir, né, segurar o jogador aí até o fim de 2024. Porque o prazo mínimo de recuperação para esse tipo de contusão é 6 meses. Então, até pelo menos o meio da próxima temporada, né, ele continuar com a gente. Se o São Paulo conseguir, beleza. Uma outra notícia que chamou a atenção, né, é a história do Natan. São Paulo está passando um sufoco porque não tem lateral direito. Está escalando o Orejuela porque não tem mais ninguém. Aí o que São Paulo me faz? Foi lá no Curitiba, falou: Curitiba, devolve o Luan, o Natan. Perdão, o Natan. Me devolve o Natan. Aí o Curitiba, obviamente, falou: não, eu tenho opção de compra, eu vou exercer essa opção de compra. Estava estipulado em US$ 1 milhão, aproximadamente 5,1 milhão de reais, por 50% do passe do Natan. Aqui que a diretoria de São Paulo me faz? Tá, eu empresto o Lisieiro para vocês. E emprestou o Lisieiro. Aí, a diretoria resolveu dois problemas. Com a chegada do Caio Paulista, que veio para jogar improvisado lá como lateral no lugar do Wellington, como reserva, o Lisieiro não ia ter chance no meio campo. Aliás, o meio campo está mais povoado do que o centro de São Paulo, meio-dia. Foi a saída que São Paulo arrumou para se livrar do Lisieiro. Se eu vejo isso com bons olhos, eu acho que foi um remendo, nada mais do que isso. Bom, e por falar em meio campo, existe também a polêmica com o Gabriel Neves. Muito se falou nas redes sociais que o São Paulo havia colocado o Gabriel Neves como negociável, que o Gabriel Neves tinha propostas, que o Gabriel Neves está insatisfeito. Eu vou dar a minha opinião, tá? Primeiro, eu também ficaria insatisfeito de ser reserva do Nestor, por exemplo. Eu também ficaria insatisfeito pela falta de planejamento da diretoria. Por quê? Se já sabia que ia contratar mais estrangeiros, por que comprou o passe do cara? Acabou de comprar. Acabou de comprar o passe do Gabriel Neves. Acabou de renovar o contrato. Então, se sabia que não ia ter espaço, por que renovou o contrato? Um outro detalhe. Rogério Ceni nunca morreu de amores pelo Gabriel Neves. Assim como ele não morre de amores pelo Galopo, o Ferrarese, que é muito mais zagueiro que o Léo Pereba, que está lá no Vasco, muito mais zagueiro,
ele protelou o quanto pôde para colocar o Ferrarese em campo. Então, só posso dizer o seguinte: tá tudo errado nessa história. Tudo errado. Gabriel Neves é titular nesse meio-campo do São Paulo com o pé nas costas. Mesmo porque o São Paulo não tem meio-campo. Todo vídeo eu bato nessa tecla. O São Paulo não tem meio-campo. Meio-campo do São Paulo não existe. Existe ataque e defesa. Só. Se você pegar o primeiro gol do Corinthians no Clássico, demonstra isso. A bola que o Renato Augusto enfiou lá pro Fagner para cruzar, ele teve tempo de parar, olhar, pensar, ver a direção do vento. Porque não tem um cara naquele meio campo que chega junto. Pablo Maia e Nestor não são esses caras. Não são. Só o Rogério Ceni que acha que é. E aí, né, para ver como que as coisas lá no São Paulo andam meio esquisita, o Arboleda não deve jogar amanhã contra o Santo André, certo? O meio de zaga deve ser Alan Franco e Beraldo. E já foi dito que, como o mercado está limitado, não tem zagueiro na praça para comprar, o Beraldo é a aposta da vez. Então nós temos hoje Alan Franco, Arboleda, Beraldo, o menino que subiu, o Belém, 4 zagueiros. Aí estão falando assim, mas o Diego Costa daqui a pouco tá aí, tá se recuperando de lesão. E vocês acreditam, né? Vocês acreditam mesmo de verdade que o Diego Costa vai se recuperar a tempo de jogar o Paulista? Eu particularmente não acredito. De verdade. Vamos esperar para ver, né? Bom, como eu disse, pro jogo com o Santo André amanhã às 16 horas, lá no Bruno José Daniel, Orejuela deve jogar. Só se o Rogério Ceni promoveu uma surpresa muito grande. Dizem que ele promoveu testes com o Pablo Maia e o Thales Costa na lateral direita. Mas, sinceramente, era para ter improvisado contra o Corinthians. Né? Agora já é tarde. Então não se sabe se o Orejuela joga ou se vai com improviso. O Erisson teve o nome dele publicado no BID e pode até ser que estreie, mas pelo menos deve ficar no banco, ele deve ser relacionado. O time provável, eu vou colocar aqui, mas eu não aposto muito nisso não, porque o Rogério disse que ia poupar muita gente. Rafael, Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Wellington ou Caio Paulista, Mendes ou Pablo Maia e Nestor. Eu não sei como o Nestor pode ser titular, né? Sinceramente. Wellington, Rato, Luciano, David e Caleri. Ou Erisson, né? Porque o Erisson foi contratado para poupar o Caleri. Esse é o time que provavelmente deve enfrentar o Santo André amanhã às 16 horas. E a arbitragem fica por conta de Douglas Marques das Flores, auxiliado pelo bandeira 1 Marcelo Carvalho Vangassi e o bandeira 2 Denis Mateus Afonso Ferreira. No VAR, glorioso VAR, o Thiago Duarte Peixoto. Tá certo? Eu espero que São Paulo amanhã se comporte bem, ganhe o jogo, para não se distanciar dos líderes na classificação geral, né? Porque isso é importante se quiser almejar alguma coisa nesse campeonato. Por mais que muitos não deem valor ao Campeonato Paulista, tá? Eu acho que é importante para dar cancha para muito jogador, certo? É o que eu penso. Tem muitos
torcedor São Paulino que não dá importância para o paulista, fala que é paulistinha. Para mim é um título qualquer, eu comemoro até título de futebol de botão. Tá? Então tem que ganhar para não se distanciar dos líderes lá na frente. Isso eu falo na classificação geral, porque isso depois no mata-mata influencia muito. Influencia muito, vamos ter que jogar todas fora de casa. E a gente sabe como que esse time se comporta fora de casa, né? Então, temos que ganhar esses jogos que dá para ganhar, para não deixar os líderes escapar. Palmeiras está com 11, se eu não me engano. Não pode deixar nem Palmeiras nem Corinthians escapar lá na frente. Tá certo? Volta amanhã, depois do jogo. Lembrando... antes de mais nada, só quero ver o que vai dar essa merda que fizeram de alugar o Morumbi para a torcida das Pepa. Amanhã eu comento, tá bom? Volta amanhã, depois do jogo. Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.